aconteceu comigo como com a Patrícia. Mas assim como a Patrícia, eu engravidei com 17 anos. Foi uma situação muito difícil porque eu não sabia como que eu ia contar para os meus pais, até porque eu não tive o apoio do pai do meu filho desde o início da gravidez, porque quando eu descobri que eu estava grávida, eu contei logo para ele, ele foi a primeira pessoa a saber, só que eu não tive o apoio total dele. E a minha história se tornou mais difícil por causa disso. Aí eu passei 4 meses pensando como que eu ia falar para os meus pais que eu estava grávida, porque eu sabia que ia ser uma decepção muito grande para eles e que não ia ser nada fácil eles ouvirem da minha boca eu dizer que eu estava grávida e que eu não tinha nenhum apoio do pai do meu filho. Então, dizer para ele, principalmente pro meu pai, que sempre pegou no meu pé em relação a isso, para eu me cuidar quando eu fosse namorar, quando eu fosse ter algum tipo de relação, para eu me cuidar, e eu ter vacilado, não ter usado nenhum tipo de prevenção, ter engravidado com 17 anos, e dizer isso para eles foi muito difícil. Mas no meio do desespero, com 4 meses, eu criei coragem e falei que eu estava grávida. Foi uma decepção muito grande, mas apesar de tudo, porque eu pensei em tanta coisa, eu pensei em abortar. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu pensei em abortar, pensei até em me matar, coisa que eu nunca imaginei que ia passar pela minha cabeça eu me matar, mas eu pensei e foi muito difícil. Mas quando eu falei para meus pais, pro meu pai que eu estava grávida, que foi depois do pai do meu filho, a segunda pessoa que eu falei que estava grávida, ele me deu total apoio, ficou muito chateado, mas me deu total apoio e foi lá na casa onde eu morava, São Luís, falou com o pai do meu filho, ficou naquela situação de quando eu tivesse o filho, fazer o DNA, foi uma coisa mais chata ainda, por causa da desconfiança de ele ter certeza que o filho era dele, mas mesmo assim dizer que não era. Então isso foi mais difícil para mim, foi a parte mais difícil de tudo. Foi ele ter pedido DNA, mesmo sabendo que o filho era dele. Foi muito difícil mesmo, mas graças a Deus, Deus me deu força e eu consegui superar. Deus não deixou que eu abortasse meu filho, que hoje é minha vida. Eu amo meu filho mais do que tudo. Sem meu filho hoje eu não sou nada. E é isso, gente, a minha história foi muito triste, foi verdadeira, mas pelo meu filho acho que eu passaria tudo de novo, mas só que eu falo para as pessoas, para os adolescentes principalmente, se cuidarem na hora do ato sexual, porque é muito difícil ter um filho sem ter condições, sem estar preparado para ser mãe, entendeu? Ser mãe é uma dádiva de Deus, é maravilhoso, mas é muito difícil ser mãe sem estar preparado, sem ter condições para criar uma criança, porque não é nada fácil criar um filho, e ainda mais sem ter o apoio do pai. Por isso, cuide-se, ou usando anticoncepcionais, ou exigindo para o seu parceiro, na hora do ato sexual, usar o preservativo, pois é a segurança de vocês dois. É isso, obrigada. If you ever leave me, baby, leave some morphine at my door. Os espinhos que colhemos são das árvores que plantamos. Breve é a loucura, longe é o arrependimento. Evite o aborto e a paz de consciência será sua eterna companheira. Vontade não falta, o problema é o medo de se arrepender depois. No matter how